mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, professora Carolina, seja bem-vinda. Pessoal, ainda falta algumas pessoas entregar as atividades aplicadas, a atividade aplicada, né, no caso, e também responder aos fóruns. A data foi o dia 16, né, final para entrega dessa atividade. Nós estendemos um pouco mais e ainda estamos com atividades para serem entregues. Então, diante disso, nós vamos estender aí até o dia 22, mas nós pedimos aí a compreensão de vocês e um esforço para que essas atividades sejam entregues aí até o sábado, esse próximo sábado. Então, quem não respondeu aos fóruns também, respondam. Se tiver alguma dificuldade de acesso ou alguma outra dificuldade, nos passe para que a gente possa auxiliar vocês aí no que for preciso. Tá bom? Agradeço a todos vocês e estamos à disposição para ajudar aí no que for preciso. Alessandra, a gente passa a palavra agora para a professora Carolina. Sim, Washington. Bom, reforçando a sua fala aí, é fazer esse apelo aí aos alunos aí para regularizar até no sábado, igual está sendo colocado aí, a questão dos fóruns e a atividade aplicada para quem não postou, mas assim, boa parte já está lá já em dias para não acumular com essas disciplinas que estão iniciando hoje. É a dica que a gente tem aí. No mais, desejar à professora aí uma boa aula e uma boa disciplina, né, que está iniciando hoje, tá? Para os nossos alunos aí, a gente já ultrapassou a barreira aí da metade do curso, já está entrando aí praticamente, já entrando aí na parte final do nosso curso, e assim, esses que estão conosco aqui até hoje já são pessoas que tiveram sucesso, né, no nosso curso. Alguns ficaram pelo caminho, mas tantos outros estão aqui perseverando com a gente e vão chegar até o final e tudo vai dar certo. Aí vão ter um bom aproveitamento. No mais, boa disciplina, professora, tá? E aí estaremos aqui no apoio, tanto aqui na questão do webinário, quanto na questão do ambiente virtual. Depois o Adson pode passar meu contato, inclusive qualquer dúvida que tiver, eu vou estar à disposição, tá? E aí fica à vontade, a sala é sua. Perfeito, muitíssimo obrigada, Alessandro, professor Washington, também muitíssimo obrigada aí, agradeço as boas-vindas, cumprimento a todos nesta noite, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de gestão operacional. Sinto-me honrada, agraciada com a presença de vocês nessa noite, com esta oportunidade. Nós vamos seguir, né, o fluxo normal das disciplinas. Ao final da minha exposição dialogada, nós abriremos aí para algumas perguntas. Quero cumprimentar a todos que estão cumprimentando o chat. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar com vocês. E eu desejo que esse momento de gestão operacional seja um momento de crescimento, de muito aprendizado, de muito compartilhamento de know-how, de expertise, que seja um momento ímpar na formação profissional de vocês. Sendo assim, sem mais delongas, eu vou colocar aqui na minha tela a minha projeção, os meus slides. Vale observar que eu já compartilhei os mesmos, né, os meus slides lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, então fiquem à vontade para acompanhar. Estou projetando aqui, tá? Só um instante, vai aparecer agora aí na sua tela a minha apresentação. Quaisquer coisas, me sinalize, viu, Alessandro? Fique à vontade. Estou projetando aqui. Ok, professor. Tudo certo. Seguindo, então, eu estou somente com a tela, Alessandro. Então, quaisquer coisas, quaisquer sinalizações, ponderações, você fique à vontade. Não, tranquilo. Eu estou aqui de olho no chat aqui. Se tiver alguma intercorrência, alguma questão, a gente vai estar ajudando. Muitíssimo tá? obrigada. Agradeço muitíssimo o seu apoio desde já. Então, vamos lá, queridíssimos. Essa é a disciplina de gestão operacional. Nós estamos dando início à mesma hoje, 23/5. Eu estarei sob a direção aí, fazendo acompanhamento, a exposição dialogada com vocês nas terças-feiras de 19 às 20 horas. Durante 4 semanas estarei aqui, terei a honra de estar com vocês. Eu sou a Prof. Carolina Marlene Quintino Martins,
Algumas pessoas gostam de me chamar de Prof. Carol, então fiquem à vontade. Passando aqui para vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou aí graduada em Administração de Empresas, tenho mestrado em Estratégia de Empresas pela Unimontes, graduação e mestrado pela Universidade Estadual de Montes Claros. Eu sempre deixo aqui as minhas redes sociais, vocês fiquem à vontade. carol.marlene.3 meu Instagram, Carol Marlene meu Facebook. É aqui um pouquinho do meu desencadeamento profissional, da minha jornada. Vale observar que lá no ambiente virtual de aprendizagem também se encontra o meu LinkedIn, então serei breve nesse momento de apresentação, tá bom? Para a gente não prejudicar nosso tempo também. Sou atualmente professora do ensino superior, trabalho com cursos na educação nas mais diversas modalidades, desde educação de nível técnico, nível superior, e profissionalizante. Trabalho também pelo sistema FIENG, aplicando algumas espécies de consultorias setoriais, palestras e treinamentos no chão de fábrica, na região de Montes Claros e norte de Minas. Também já atuei como orientadora de TCC junto a essa belíssima, importantíssima instituição, que é o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, e já passei por algumas outras instituições aí, trabalhando com a administração privada. A minha expertise e o meu desencadeamento profissional dentro da gestão pública se deu a partir de algumas experiências, dentre elas uma iniciação profissional no INSS, na unidade de Montes Claros, e eu já trabalhei também com alguns treinamentos em locos e capacitações, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de lideranças, em algumas escolas públicas da cidade de Montes Claros, principalmente com o objetivo de desenvolvimento de hard e soft skills. Então, um pouquinho do meu desencadeamento profissional com a gestão pública também. Nossa disciplina vai compreender o período aí, né, dessa primeira semana, que vai compreender hoje, o dia de hoje, 23/5, até o dia 30/5, a próxima semana. Nós estaremos estudando as páginas do livro, da página 11 à página 39, e temos como objetivo da aula de hoje, do webinário de hoje, e dessas páginas em específico, apresentar os conceitos vinculados aos ciclos de gestão, exemplificar os ciclos de gestão e relacionar os ciclos de gestão entre si de uma forma geral. Essa é uma disciplina fundamental dentro da pós-graduação em gestão pública, a disciplina de gestão operacional. Ela vem e ela carrega consigo uma praticidade muito necessária ao gestor público, daí a sua relevância, a sua importância e a ênfase que nós iremos trabalhar no decorrer da mesma. Devido a alguns fatores, né, muito comuns na gestão pública, como a perda de visão sistêmica do trabalho, muitas vezes o gestor inserido em sua realidade, inserido ali com a sua equipe, no seu ambiente laboral, perde um pouco, devido a essa inserção, esse movimento diário e corriqueiro, acaba perdendo um pouco, né? É uma tal de criticidade em relação aos processos inerentes ao seu próprio cargo, às suas funções. Isso é super normal, não é algo presente somente na gestão pública, mas também na administração privada. Então, é muito inerente à prática gerencial nessa perda ao longo do tempo dessa visão sistêmica do trabalho, uma vez que o foco, o olhar, ele é muito específico naquela realidade, é muito específico aquelas metas, aqueles objetivos, aquele ambiente laboral. Essa disciplina vem aprimorar, vem trabalhar esse olhar, vem trabalhar esse melhoramento das ações, das operações do dia a dia do gestor público. Também diante, né, disso tudo que eu falei, nós temos aí, como eu disse anteriormente, muito tempo no trabalho, né, uma imersão mesmo que dificulta essa análise crítica, esse processo de melhoramento muitas vezes, talvez até uma falta de predisposição ou não, mas essa imersão, essa falta de visão traz para a gente a urgência desse melhoramento que é proposto a partir dessa disciplina que é a gestão operacional, que vem trazer esse olhar, né, mais crítico, mais técnico, digamos assim, acerca
acerca das operações vinculadas à prática laboral, ao trabalho, ao dia a dia em si. Desta forma, essa disciplina tem como objetivo, né, dentro desse contexto, nossa disciplina Gestão Operacional está configurada como um espaço integrador das competências que um gestor público deve possuir para exercer uma efetiva gestão da prestação de serviços públicos por um órgão do Estado ou mesmo por uma entidade não estatal. Então, eu quero que vocês percebam, quem quiser anotar, grifar, coloque um bloquinho de notas aí, sempre oriento isso aos meus alunos, né? Abra um bloco de notas no celular, coloque aí um papelzinho na mão, pegue uma caneta e fique à vontade. Nós temos algumas palavras-chave nesse objetivo dessa disciplina, em que nós temos o foco no desenvolvimento de competências, né? Nós estamos na era do desenvolvimento das competências a partir das informações. E informações é um tópico que nós também iremos trabalhar nessa disciplina. E vale ponderar, galera, o seguinte, que essas competências, elas são necessárias. Quando a gente fala de competências, nós estamos falando de 3 coisas. Nós estamos falando de conhecimento, de habilidade, de atitude. Quando eu trabalho, né, quando a gente está trabalhando conhecimento, habilidade, atitude, nós estamos trabalhando um composto comportamental. Então, nós estamos falando nesse momento de um comportamento com, obviamente, um embasamento técnico, que é o que nós vamos trabalhar aqui, mas para além de um olhar técnico, um comportamento que o gestor público precisa possuir, desenvolver e aprimorar para o exercimento de uma efetiva, assertiva gestão pública dentro da prestação de serviços públicos. É esse o objetivo. É claro que quando a gente fala de gestão pública, nós estamos falando de um complexo de realidade que envolve aí, obviamente, a sociedade. E quando nós estamos trabalhando a sociedade, nós estamos falando que há necessidade dessa efetividade nos processos gerenciais. Então, para fins dessa disciplina, nós vamos considerar que o objeto da gestão operacional é o conjunto de todas as ações. Então, outra palavrinha-chave, né, dessa disciplina são as ações. Então, as atitudes dentro das competências, o comportamento. As atitudes, delinear, desenvolver essas ações, né, que foram planejadas e que são ou devem, ou deverão, ou deveriam ser executadas no processo direto de prestação dos serviços públicos. Ou seja, toda a operação. Nós precisamos entender as operações da gestão pública dentro das suas especificidades, com técnica e comportamentos adequados, para que a gente, então, consiga ser efetivo, para que possamos, então, executar uma prestação de serviços públicos de forma assertiva à população, que é a grande maior interessada nesse quesito. Então, as atividades de gestão operacional, elas são realizadas em qualquer organização estatal de prestação de serviços públicos, né? O nosso objeto de estudo são os serviços públicos, a ênfase dessa pós-graduação, nas 3 instâncias, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, nós estamos falando de uma gama de operações, de ações que se aplicam a todas as esferas estatais, sejam elas federais, estaduais ou municipais, no que diz respeito aos serviços públicos, né? E também em organizações não estatais que têm essa atribuição. Com essas considerações, nós podemos compreender melhor os conhecimentos de natureza técnica e instrumental no âmbito da problemática do funcionamento operacional. Então, o nosso foco são as operações, são as ações, são as execuções, né? Nós chamamos aquilo que está na ponta, aquilo que está em execução, aquilo que está acontecendo efetivamente, aquilo que tem contato direto, obviamente, com aqueles para os quais nós estamos exercendo essa prestação de serviço público. Com particular destaque para as atividades de execução dos planos, programas e ações,
Claro, quando a gente fala em gestão pública, nós temos uma gama de planos. Nós temos o plano plurianual, o plano diretor, uma gama de diretrizes que devem ser seguidas. Então, a gestão operacional, ela não foge da obrigatoriedade. Ao contrário, ela procura de forma técnica meios mais assertivos para alcançar esses objetivos dentro da normativa, dentro da programação, dentro da legislação. Essas ações, elas podem ser consideradas contínuas, sazonais ou situacionais. Como assim? As ações contínuas, né, as práticas contínuas, elas observam o funcionamento de uma organização prestadora de serviços públicos durante um determinado período, maior que um ano, né? Ou seja, algo vindouro, algo de longo não, médio prazo para longo prazo. Tem uma continuidade, por isso que é chamada de ações contínuas. As ações sazonais, o próprio termo já diz tudo, né? Aquilo que é sazonal é esporádico. Acontece esporadicamente, uma vez ou outra, né? Nós temos aí ações que se repetem de tempos em tempos, que dependem de um período, por exemplo, para sua execução, uma situação específica, né? São ações sazonais, é aquilo que é esporádico. E nós temos também ações pontuais, situacionais, né? Que são aquelas executadas apenas uma vez para resolver um único problema na prestação do serviço, a fim de atender um segmento específico, um público-alvo específico, uma especificidade, uma demanda emergente e única, exclusivamente para demandas eventuais. Então, contínuas são aquelas ações operacionais que elas vão acontecer e elas estão embasadas em um plano diretor, um plano plurianual, tem toda uma programação, um planejamento para a sua execução contínua e sistemática. Diferentemente de ações, de práticas, de operações sazonais que são esporádicas, acontecem uma vez ou outra. E diferentemente também de ações que são pontuais, situacionais, em que nós temos, então, ações únicas, específicas, acontecem uma única e exclusivamente para atender uma especificidade de um público, uma demanda emergente, algo extremamente eventual e exclusivo. Essa é a diferenciação das ações que representam aí palavrinha-chave na nossa disciplina de gestão operacional e que traz para a gente a prática, né, a parte técnica, a operação, contato direto com aqueles nos quais estarão sendo prestados os serviços públicos. Bom, sendo assim, nós temos aqui, eu gosto muito de falar isso quando eu trabalho com essa disciplina, porque a gestão operacional, ela não é uma disciplina exclusiva da administração pública, né? Na verdade, é uma disciplina necessária em todos os ramos da sociedade, em todas as esferas da sociedade, quando a gente está falando de gestão, e que o material traz para a gente, em que o material traz para a gente a gestão como sinônima de administração. Por quê, gente? Porque tem um objetivo realmente comum, né? A gestão e a administração possuem a função de alcançar os resultados, sejam eles no âmbito privado ou no âmbito público. E nós trazemos esse viés e essa visão da gestão operacional para a gestão pública com as raízes, primeiro, da engenharia da produção, segundo, com a administração e o direito administrativo, que traz o embasamento legal quando a gente trabalha, por exemplo, ações contínuas, que eu acabei de falar, que são aquelas que estão embasadas em continuidade e sistematização a partir dos planos e dos programas já existentes, já pré-estabelecidos, já presentes, tá? E já ocorrentes. Assim, falei, né, já adiantei a questão da administração e da gestão. Então, para fins da presente disciplina, o termo gestão, nós vamos utilizá-lo aí como sinônimo de administração. E significa, basicamente, um conjunto de princípios, de normas, de funções que tem a finalidade de ordenar os fatores de produção, os mecanismos presentes, os recursos existentes. Aí você pode falar, prof, mas
Os recursos são escassos, exatamente, os recursos são escassos, mas ainda que escassos, embrionários, eles estão presentes, ainda que mínimos, eles existem. E é necessário fazer essa ordenação, esse planejamento, esse acompanhamento e essa condução. Para quê? Para controle, para aumentar a produtividade, a eficiência e o fim é a obtenção do melhor resultado nos serviços públicos, no que diz respeito à gestão operacional. Então, basicamente, nós vamos sim considerar a administração sinônima aí da gestão. A gestão será ainda representada por um modelo explicativo abrangendo 4 etapas. E aí o material foi muito feliz quando o material ele traz para a gente, o caderno didático traz para a gente uma correlação. E eu vou falar dessa correlação daqui a pouquinho para vocês, porque é temática do nosso Fórum 1. E eu já quero apresentá-lo a vocês. Mas aguenta coração que eu vou chegar lá. Não fica ansioso, ansiosa, não. Fica tranquilo, tranquila. Olha só. A gestão, o material traz para a gente uma correlação, né? Apresenta um ponto muito comum desse momento de gestão, né? E do ciclo PEAC, que é planejamento, execução, avaliação e controle, em relação e comparadamente com o PDCA. Então, o PDCA, ele vem ser aí, não sei se vocês conhecem, né? O PDCA é uma ferramenta da qualidade. E para além da ferramenta da qualidade, eu costumo dizer que é um fenômeno da qualidade, o PDCA. Né? As pessoas utilizam muito o PDCA no chão de fábrica, dentro da gestão pública, em todas as esferas organizacionais. Por quê? É uma ferramenta muito eficaz. Quando eu falo de PDCA, eu falo de melhoria contínua, eu falo de busca constante, busca otimista, busca sistemática pela melhoria, por ofertar um melhor serviço público, por entregar, né, ao cliente final a melhor prestação do serviço público. É esse o principal propósito quando eu aplico o PDCA à gestão pública. E aí o autor é muito feliz, né? A autora foi muito feliz ao fazer essa inferência. E ao trazer para a gente que o ciclo PEAC, ele tem sim um pezinho e ele tem sim uma referência, né? Ele tem sim uma inspiração no ciclo PDCA. No PDCA em si, na ferramenta PDCA, que acaba sendo um ciclo sim. Então, o ciclo PEAC, ele é foco desse primeiro capítulo, desse caderno didático para a gente. Né? E nós temos um modelo de gestão explicativo que abrange 4 etapas e que é foco do nosso Fórum 1. E o ciclo PEAC, nós temos PEAC, em que cada letra representa algo para a gente na gestão pública. O P, planejamento. O E, execução. A, avaliação. E o C, controle. Prof, para que tudo isso? Mais um ciclo, mais um modelo? Não, aguenta coração que eu vou te mostrar agora. E aí, a felicidade, né, em ter PDCA como inspiração para o ciclo PEAC, é que o PDCA ele traz aí, olha que legal, o embasamento, que é o planejamento, a checagem, o acompanhamento e o desenvolvimento. E olha a semelhança, gente. Nós temos aqui o P no PEAC de planejamento, em que nós temos a definição das metas e do método a ser seguido dentro do processo, do programa, dentro da demanda em gestão pública. Nós temos também a execução, né? Percebam que eu tenho aqui, internamente, aqui, as letras do PDCA, que são coincidentes no ciclo PEAC. Tá bom? E aí nós temos a definição de metas, a definição de método dentro do planejamento. Dentro da execução, nós temos um foco nas pessoas. Eu vou detalhar, destrinchar isso daqui a pouco. Mas nós temos um foco em educar, treinar, capacitar. Nós temos um foco na execução real dessa prestação do serviço público, uma atenção, né, em quem estará ou quais as pessoas serão foco na execução da prestação desse serviço. Nós temos um processo também de coletagem de dados, a depender do serviço que estará sendo prestado.
Nós temos também o controle. O que é controlar? O controle envolve acompanhamento, monitoramento. O controle envolve checar metas e resultados, né? Fazer o acompanhamento do quê? Daquilo que foi planejado. Então, uma vez planejado, há necessidade de acompanhamento, de verificação se o que foi pensado anteriormente está sendo efetivado na prática. Ah, Carol, mas isso é muito teórico, não é? Uma vez definida um método, você precisa acompanhar quanto gestor público se aquilo está acontecendo. Seja a partir de um plano de ação, de um cronograma, de uma ferramenta de execução, de gestão de tempo, não importa. É importante executar o controle. E a avaliação, né, aquele momento que eu chamo de aprendizado. Ufa! Aplicamos, desenvolvemos o programa, fizemos um planejamento, um cronograma, um plano de ação, acompanhamos toda a execução do programa e agora nós vamos aprender com o processo. Nós vamos verificar aquilo que pode ser melhorado. Nós vamos verificar o que é que a gente pode prevenir em relação ao à próxima rodada, por exemplo, de aplicação de um plano diretor. Eu posso verificar, por exemplo, as ações que podem ser acrescentadas, ou evitadas, ou melhoradas. Então, aquele momento que eu falo é o momento da aprendizagem. E aí nós temos essa comparação, essa correlação entre PDCA, gestão da qualidade, por ser uma ferramenta da qualidade, e o ciclo PEAC, que é algo muito interessante. Para a gente, o que importa, prof? Nessa disciplina, ciclo PEAC, planejamento, execução, controle e avaliação, que tem a sua inspiração toda aí no PDCA. Práticas da gestão operacional. Nós temos aqui que essa disciplina, para além da teoria, precisa ser uma disciplina em que você consiga perceber, em que seja percebível o seu cunho prático. É importante que essa disciplina traga para você um teor, um método, uma praticidade nos processos gerenciais públicos. É importante que, para além de uma contribuição acadêmica, quanto pós-graduação, essa disciplina proporcione para você um entendimento da prática, da operação, da otimização de uma gestão operacional pública, dos serviços públicos eficientes, assertivos, eficazes. Então, nós temos uma correlação aí, ó. Olha a interseção aqui, ó. O ambiente acadêmico. O que é um ambiente acadêmico? Esse ambiente aqui da pós-graduação e de tudo que desenvolve pesquisa de uma forma geral, ensino, extensão e pesquisa. E nós temos aqui o mercadão, né? O ambiente de trabalho, os serviços públicos em si. E aqui está a nossa disciplina de gestão operacional, apresentando uma interface entre esses dois ambientes, trazendo, ou pelo menos uma tentativa de proporcionar uma visão prática para vocês acerca da operacionalização ou da melhor, ou do que seria uma melhor prática operacional em serviços públicos. Nós temos, como eu disse anteriormente, só trazendo uma ênfase para a gente trabalhar nosso fórum, os ciclos de gestão na administração pública, como eu já disse, e esses ciclos, eles se originaram a partir de alguns problemas comuns, né, corriqueiros, dentro da gestão pública, como, por exemplo, hospitais públicos e postos de saúde sem medicamentos para atendimentos de urgência. Isso traz à tona para a gente um problema em gestão operacional, dentro da gestão pública. Isso traz para a gente um gargalo no processo operacional da prestação do serviço público. Quero que vocês percebam isso. Outro problema: estradas e pontes destruídas pelas chuvas com as obras de recuperação paralisadas. Outro problema em gestão pública, direta ou indiretamente. Aqui nós temos algum problema durante o processo. Se é processo, é operação. Desculpa, tomar uma água, queridos. Se é processo, é operação. Então, aqui nós temos um problema na operação. Seja um problema de planejamento, de execução, de controle, de acompanhamento. Nós temos efetivamente, eu não consigo falar para vocês agora qual é o problema, em qual etapa foi, mas eu consigo trazer à tona para vocês esse que é um problema real e operacional dentro da gestão pública.
Nós temos também outro exemplo, operações de fiscalizações ambientais suspensas por determinação do Poder Judiciário. Nós temos novamente um problema. Em que passo, prof? Em alguma das etapas do ciclo PEAC. Quais? Podem ser todas ou somente uma. O fato é que existe um problema operacional dentro da gestão, dentro da execução, na ponta, com o cliente final. Com toda certeza existe um problema. Então, eu trouxe para vocês problemas comuns e é aí que entra ciclos de gestão, né, dentro da gestão operacional, na gestão e na administração pública, né, em que nós temos, como eu disse, o ciclo PEAC, planejamento, execução, avaliação e controle. Por que eu estou frisando bastante isso, gente? Porque, primeiro, é um tópico presente no nosso Fórum 1. Eu vou detalhar o fórum daqui a pouco, para a gente trabalhar, para vocês trabalharem o entendimento, né, da construção desse fórum. E esse modelo de ciclo de gestão vem apresentar toda a operação. Quando eu falo de planejamento, eu falo do primeiro. Eu falo do pensar antes de agir. Eu falo do estabelecimento das metas, do método a ser seguido. Ou seja, o primeiro passo, dentro de um programa, dentro de um pensamento, dentro de um estabelecimento, por exemplo, dentro de um processo, dentro de um novo setor. Então, nós temos aqui o planejamento como a base. Posteriormente, a execução, né? A operacionalização disso. Para isso, as pessoas precisam estar preparadas para estarem na ponta. E eu, Carol, como gestor público, o que eu tenho que fazer? Preparar aquele que estará prestando o serviço, porque você é corresponsável. Talvez você não esteja na ponta, você esteja como gestor público, mas você é corresponsável da prestação de serviço público que está sendo oferecida e executada. Não se esqueçam disso. A avaliação é o próximo, né? Depois da execução, vamos averiguar. Está acontecendo o processo? As datas estão sendo cumpridas? Está tudo dentro dos conformes? Se sim, vamos fechar, né? Por exemplo, o momento de aplicação de um plano diretor com o controle, com os pontos de melhoria, com os pontos aí de reflexão, os pontos de aprimoramento e aquilo que a gente sabe que não vamos fazer mais porque não deu certo. É o momento de aprendizagem. Percebam, queridos, essa parte operacional como um processo, como um ciclo que foi muito bem e felizmente representado pelo ciclo PEAC. Nós temos a hierarquia da administração pública também, que traz uma gestão estratégica, que tem como objeto as políticas públicas, né? Nessa questão estratégica, nós temos algo mais amplo, algo mais global quando a gente trata de gestão pública. Quando a gente vem trazer uma gestão tática, nós estamos falando do meio da cadeia. Nós estamos falando do foco nos planos diretores, nos planos plurianuais e nos respectivos programas vinculados à gestão pública e que são comumente conhecidos por vocês, que são comumente trabalhados no dia a dia da gestão pública e da gestão operacional, né? Em que nós temos o objetivo aí das ações operacionais, a ponta, a execução das prestações de serviços públicos para os seus usuários e beneficiários. Ciclo PEAC e suas considerações, então falei, né? P é o planejamento, que visa fornecer as orientações diretivas, a direção, a definição de normativas, os métodos, as técnicas, as ferramentas que serão utilizadas para que a próxima etapa seja bem sucedida. E a próxima etapa é a execução. Não se esqueçam do ciclo. O ciclo em si, gente, representa o movimento cíclico. Um momento após o outro. Mas o movimento cíclico é um movimento contínuo e complementar. Nós temos a execução, como eu disse também, o material está bem feliz, bem lindo para vocês, trazendo a execução. Compreendendo as atividades, né, de preparação das pessoas, daqueles que estarão na ponta, na operação, educando, treinando, desenvolvendo pessoas, a fim de que sejam capazes de executar o que foi planejado, aquilo que foi pensado anteriormente e definido, estruturado, normatizado, diretivo. A etapa de execução, ela também gera resultados,
são os chamados produtos, né? E essas informações, esses resultados, talvez um bom atendimento, talvez uma boa prestação do serviço, não sei. A execução em si pode gerar números, pode gerar aspectos quantitativos e relevantes que precisam ser analisados para uma próxima rodada de planejamento, para uma próxima rodada de programa. Esses dados eles podem ser coletados de forma sistematizada e contínua, acompanhados a partir do controle, né? E nós temos aí a avaliação como essa fase de controle. É uma fase em que nós temos uma análise, um monitoramento, um acompanhamento em si. E o controle nós temos, então, troquei aqui primeiro controle, depois avaliação, viu, gente? O controle, esse monitoramento, esse acompanhamento, e a avaliação, o aprendizado em si, né? A verificação, se aquilo foi executado corretamente, o aprendizado em si. Tá bom? Esse modelo de gestão, né, traz consigo algumas metodologias, algumas normas, algumas participações dentro dessa etapa desse ciclo. E nós temos, além desses, alguns especialistas que apontam conhecimentos de diversos setores e temas relacionados aos objetos da política que gerenciam para que sejam realizadas as etapas de formulação, de avaliação e de correção da trajetória. Nós temos alguns também, o material traz para a gente, alguns indicativos de institucionalização, né, que é assim, considerando um teor bem simplista desse conceito de institucionalização, nós temos aí, conforme Oliveira, um processo através do qual são criados e utilizados instrumentos para a implementação de práticas, né? Ou seja, novas institucionalizações, ou seja, novos métodos que são institucionalizados, para a condução das mudanças necessárias. Para quê? Para melhoramento, desenvolvimento dessas organizações, dessas entidades que estão prestando serviços públicos. Nós temos também os processos decisórios, em que os processos decisórios são, estou falando de variáveis, tá, gente? Quando eu comecei a falar aqui do modelo de gestão, quando eu falei de indicativos de institucionalização, quando eu estou falando de processos decisórios, eu estou falando de variáveis que estão diretamente relacionadas e ligadas ao ciclo PA, que é o modelo de gestão, ao ciclo de gestão. Então, os processos decisórios dentro da gestão de políticas públicas abordam problemas não estruturados, com poucas rotinas e regras, problemas complexos, problemas difíceis de serem solucionados e que acabam direcionando os modelos e os processos para algo político, na classificação dos problemas de decisão que adotamos nesse texto e nesse livro. Por isso que é importante essa base do direito administrativo para entendimento que há o segmento totalmente obrigatório da legislação que dita os programas que deverão ser cumpridos e que, inclusive, vocês estudaram em uma parte desse programa de pós-graduação. Outra variável, nós temos aí os sistemas informacionais. E eu vou fazer um adendo muito relevante em relação a esse ponto, que é uma realidade, sabe, galera? Assim, eu costumo falar que é uma questão também de mentalidade. Então, às vezes, a gente precisa mudar nosso mindset mesmo, entender a realidade do mundo. O mundo é embasado em informações. Nós temos hoje a LGPD, que é uma legislação específica para a proteção de dados. E quando a gente fala gestão pública, nós estamos tratando também informações dos beneficiários, daqueles que se utilizam dos serviços públicos. E as informações, elas hoje representam significativamente o poder decisório. Elas representam a chave de qualquer entidade, de qualquer organização. Nós temos as informações como peças importantes e que precisam, em determinados momentos, esferas, serem sigilosas. E aí nós temos os sistemas informacionais como suporte. Então, eu falo que é uma abertura de mindset, de mentalidade que nós precisamos ter quanto profissionais
no quesito da utilização dessas informações e desses sistemas. Os sistemas, eles são uma realidade. O material traz para a gente alguns sistemas relevantes. Nós temos a pesquisa, né, uma atividade aplicada em que vocês estarão trabalhando esses sistemas informacionais que representam inovação em gestão pública. Mas, de uma forma geral, sem adentrar muito, quero falar para vocês que são, sim, um apoio. Sistemas de informação são suporte para o ciclo de gestão de políticas públicas, né? Que percebam, a todo momento nós estamos trabalhando com informações. A todo momento nós precisamos dessa informação em tempo hábil, fidedigna, né? Correta, para que o nosso trabalho seja executado da melhor forma possível. E os sistemas de informação vêm otimizar essa realidade para a gente e nos dar suporte, nos apoiar nesses processos. Então, também é uma variável dentro do ciclo de gestão. Queridos, eu vou já abrir para o fórum, não, desculpa, já abri o fórum para vocês, mas eu vou abrir aqui agora, não, na verdade, desculpa. Eu vou abrir para as discussões, viu, Alessandro? Já vou abrir. Mas para as perguntas, caso elas existam. Mas eu quero falar um pouquinho do fórum, me apropriarei do tempo para falar também desse fórum 1 e suas especificações, para passar algumas orientações para vocês. Então, olha só, aqui eu peço no fórum 1 para vocês, né, que após a leitura das páginas do caderno didático da semana 1, e após esse processo de exposição dialogada que eu fiz para vocês acerca do ciclo PEAC e dessa relação com o PDCA, vocês irão desenvolver, né, e apresentar no fórum a sua visão acerca, a sua interpretação acerca da relação existente, né? Eu vou até corrigir lá no fórum e aqui para vocês também, entre PDCA e o PEAC, tá? Então, eu mostrei para vocês, de forma bem intuitiva e explicativa, alguns pontos de correlação. O material é muito feliz também, e eu peço que vocês expressem individualmente a visão, a interpretação de vocês, a construção do PEAC a partir da base, da inspiração, que é o PDCA. Eu vou corrigir já já, tá bom, gente? Lá no fórum para vocês. E aí, o que eu estarei avaliando, né? 1, a participação no fórum ativa, respondendo ao conteúdo pedido com pertinência, coerência e coesão. Então, assim, tem que estar coerente com o que nós estamos falando aqui. Para além da minha exposição, a nossa base, o nosso embasamento teórico, que é o caderno didático, tá? 2, a participação no fórum comentando as postagens dos colegas com respeito, coerência e coesão, a fim de enriquecer a interação. Então, participe ativamente mais de uma vez. Né? O seu colega complementou com uma inferência interessante, um posicionamento bacana, apresente o seu posicionamento acerca, para além, né, do fórum em si, do posicionamento também do seu colega, a fim de complementar a análise e a inferência. E a presença ativa, que é essa presença de estar ativo, respondendo a vários colegas, com coesão, coerência, enriquecendo a interação e o momento de foco. Tá bom? Ok, gente? Dúvidas em relação a esse momento? Eu já estou finalizando, Alessandro. Vou colocar aqui para vocês, prometo que é a última coisa. Eu deixei uma indicação de vídeo sobre PDCA para vocês, vou colocar também lá no AVA, tá aqui no material já disponível. E esse é o fim da aula 1. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês e abro espaço agora para as inferências, indagações e ponderações. Bom, tá ótimo, Carol. Foi uma excelente aula. Eu vou iniciar aqui os comentários aqui, sem querer monopolizar o debate. Vamos embora abrir para os alunos. Logo no começo você falou dessa questão da perda de visão sistêmica, né? E todos os nossos alunos são servidores de escolas públicas estaduais
E isso que é algo dentro do serviço público acontece demais. Quer dizer, a gente começa a executar um determinado procedimento operacional dentro da gestão operacional, um processo de matrícula de aluno, por exemplo. Então, aquilo tem um sistema onde você tem a entrada da informação, onde tem o processamento e a saída da informação, que é o resultado. E, às vezes, no dia a dia, se perde realmente essa visão de sistema. De repente, já pega lá o requerimento de matrícula e, de repente, ele tinha que passar lá, um exemplo hipotético aqui, claro, tinha que passar lá pela secretaria e tal, e já vai direto lá no diretor para assinar. Um exemplo, não estou falando que isso acontece, mas é só para exemplificar que tipo de problema essa perda dessa visão sistêmica causa no dia a dia, por exemplo, do trabalho na escola, pegando aí o ambiente que os nossos alunos aí estão, né? Então, assim, e pegando um gancho nisso, a maioria das operações a maioria das nossas ações dentro do ambiente escolar, no nível que a gente está aqui, que é de escola, são geralmente a nível operacional. A questão estratégica, ela já vem bastante delimitada dos órgãos de supervisão, no caso da escola estadual, já vem da Superintendência de Ensino, no caso do Instituto Federal, resguardado algumas ações estratégicas que a gente faz, a maioria das ações são ações operacionais que já vêm lá do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Então, é bom a gente ter uma atenção especial para esse tema de gestão operacional, porque é algo que a gente lida no dia a dia com ele, certo? E aí tem toda essa questão dessa interferência das áreas da administração, da engenharia de produção, da questão de sistemas, da própria questão da automação, que entra para tentar explicar um pouco a dinâmica de sistemas, né? Até puxando lá da biologia, não sei se vai ser abordado um pouco mais para frente, mas a gente tem a visão sistêmica lá, que vem do darwinismo, do Bertalanffy. Os organismos vivos, né? As organizações como organismos vivos. Isso. Então, existe toda essa dinâmica e essa interdisciplinariedade tentando explicar ou comparar um sistema de gestão operacional com as coisas do dia a dia, vamos dizer assim, né? E aí, no chat aqui, o professor Sebastião, depois a gente abre aqui também, se ele quiser, ele faz um comentário, eu não entendi se era uma pergunta ou uma afirmação. Qualquer viável um circuito de gestão no modelo PDCA ou POCA e tal, quer dizer, eu acho que a questão é viável, quer dizer, é um norteador que a gente usa, acho que todo administrador, a gente parte desse ciclo básico para executar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de programa, e mesmo para a gente apresentar. Ele já levantou a mão, vou deixar ele participar, que ele fala o que ele, né, se era uma afirmação, se era uma pergunta. Mas... Oi, professores, boa noite. Desculpa, é porque no momento que eu coloquei aqui, eu estava fazendo um atendimento, e aí as nossas aulas são assim, né, um pouquinho de aula, atende uma aqui, né, eu sou gestor. Então, professor, eu estava colocando um pouco disso que o professor colocou e fazendo uma análise com a disciplina anterior que nós vimos, né, de responsabilidade, cultura e clima organizacional. E o que eu estava pensando, que eu tentei colocar aí, foi exatamente isso, né, que nós temos aí no material, na sua colocação, basicamente um ciclo PDCA dentro do outro, né, rodando num circuito aí, né. O que é interessante, mas que eu acho que é um desafio que nós temos, é a grande rotatividade que nós temos de servidores na escola. Então, a gente planeja, desenvolve bem aí um plano de ação, a médio e longo prazo, pensando no planejamento estratégico, mas as nossas peças mudam com muita frequência na escola, tanto no operacional, quanto no nível tático, aí, nos meus ATBs, por exemplo, nas minhas AIBs, nas especialistas, e acaba comprometendo devido a alguns traços que esses novos profissionais trazem de outras escolas, de outras realidades. Então, o que fazer, professora, para conseguir um circuito de gestão minimizar o impacto dessa rotatividade de servidores?
complexo, hein, professor Sebastião? Mas uma sugestão, né? Talvez o estabelecimento de uma padronização nesse processo de entrada, porque o desenvolvimento dessas pessoas, eu concordo que seria algo complicado, porque haveria perda de tempo, uma vez que a rotatividade é muito presente na operação de vocês. Mas talvez vocês trabalharem essa chegada, um processo, talvez o estabelecimento, uma padronização de um método. Concurso, né, Renata? Sabia que iam entrar nesse ponto, né? Mas talvez, por isso que eu disse, talvez uma possível sugestão, uma padronização, talvez, de um processo dessa entrada, favorecendo o treinamento, mas de forma simplória e efetiva, para que também não haja perda de tempo, uma vez que a rotatividade é recorrente, é presente, é uma realidade. Mas nós sabemos que o problema é bem mais profundo, né, professor Sebastião? Complicado, né? Principalmente quando a gente pensa num planejamento aí de longo prazo, um planejamento estratégico, e nós temos uma troca de governo, por exemplo, a cada 4 anos, e com novos processos. Nós estamos engrenando agora no novo ensino médio, e a qualquer momento o novo ensino médio deixa de existir, e aquilo que seria um planejamento de longo prazo já não é mais, né? Então, mas de qualquer forma é um desafio que eu acho que nós vamos encontrar respostas juntos, trabalhando, né? Obrigado, viu, professora? Também Brilhante acredito. aula, viu? Muito obrigada, professor Sebastião. Também acredito muito nisso, mas acredito que é um desafio. A gestão pública é desafiadora diante de tantas especificidades, né? E a gente sabe que muitos ajustes, muita dedicação por parte de vocês, muita energia é aplicada e muitas vezes há uma perda de tempo, né? E a gente vai aprendendo com as experiências dos outros também, tentando encontrar juntos um caminho comum, uma solução mais assertiva. Mas eu agradeço a sua ponderação e o seu elogio também. Me sinto honrada. Carol, o Jonas faz um comentário aí no chat que eu acho que é muito pertinente, e até pegando um gancho aí no que o Sebastião colocou, quer dizer, a questão da informatização, da falta de sistemas informatizados. Então, isso mitiga um pouco essa questão da gestão operacional em virtude dessa rotatividade. E aí, eu me relembrando aqui, porque assim, eu já fui servidor da Secretaria Estadual de Educação há muitos anos atrás, e na época que eu fui servidor lá, comecei em 2011 desenvolver, as escolas usam para fazer o contrato, um documento que chama QI, chama Quadro Informativo. Na época era feito à mão, e aí eu participei da equipe que fez o primeiro insight, que implantou inicialmente o QI digital. E eu, outro dia, conversando, acho que até com a Poliana, não sei, um outro aluno, falou da questão, como é que isso é utilizado hoje, né, nas escolas, né? Mas é um processo que a gente começou lá em 2011. Assim, eu participei da equipe que desenvolveu o projeto piloto lá no órgão central da secretaria, juntamente com outros dispositivos. Assim, eu trabalhava no setor de pagamento, que processava a folha de pagamento e esses contratos, e aí a gente já identificou lá atrás essa necessidade dessa digitalização dos processos, a necessidade de automatização de algumas coisas que pudesse facilitar a vida do servidor que trabalha no operacional, porque ele passaria a ter procedimentos mais, essa parte operacional mais padronizada, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, é algo que realmente precisa melhorar muito essa questão da digitalização, da automatização, né? Sim, Alessandro, aproveitando a sua fala, eu vou falar de um adendo aqui, fazer um adendo com vocês relacionado a esse processo de transformação digital. Nós chamamos de processo de transformação digital, que é esse momento de informatização daquilo que é manual, que até então está manual ou que era manual, né, físico, palpável. Esse é um gargalo, gente, de todas as instituições, né? Muitas instituições inserindo novos sistemas, passando pelo processo de transformação digital. A partir disso, tendo que capacitar, obviamente, pessoas em relação à integração, à utilização das ferramentas. Os novos papéis, né, os que vão chegando, são digitalizados, mas e
os antigos. O que fazer com essa gama de informações físicas a serem digitalizadas? Isso facilitaria muito a vida, né, Alessandro? E é uma questão urgente, emergente, e é complexo demais. Exige uma força-tarefa gigantesca para acontecer, e a depender do nível institucional da gestão pública, se torna um caminho longo, moroso e às vezes até exaustivo, né? Então, assim, colocaram até aqui no chat alguns programas, né? Colocaram até que, assim, funciona em tese, mas na prática não. Né? Assim, na prática, trava, não funciona, não traz o resultado esperado. Nós temos também esses problemas em relação, quando a gente fala de sistemas de informação também. Então, nós estamos caminhando, assim, para um melhoramento, precisamos, né? Necessitamos de um melhoramento urgente nesse quesito e nesse ponto. Obrigada pelas ponderações, Jonas, Gisele, Leonardo. Não, realmente, assim, é um fato muito, aliás, é um fator muito decisivo a questão da informatização. Me senti meio antiga aqui agora, que o pessoal falando do CISAP, eu participei da implantação em 2003. Não pode pedir você para voltar para lá, né, Alessandro? Para aperfeiçoar que tá osso. Eu participei da implantação do CISAP em 2003 e participei do início da mudança da digitalização, coordenei a nível estadual em 2011. E assim, mas é um processo em mudança, ainda tá, pelo que eu estou vendo aqui, ainda tem muita coisa que tem que mexer ainda. Mas é isso, deixar o pessoal participar aí. Tá? A gente está chegando aí ao final, Carol. São 19 horas e 56 minutos, ainda tem um tempinho para quem quiser participar. Caso contrário, a gente vai encaminhando aí para o encerramento. Agradecer a você pela aula, muito boa, brilhante aula aí. Agradecer aos alunos que estiveram conosco aqui, frequentes e participantes aqui até esse momento, tá? A gente despede você no intervalo, os alunos ficam com a gente no mesmo link para a próxima aula, que vai começar às 20 horas e 10 minutos, tá? E aguardando todos aí com bastante energia para chegar até às 21 horas aí com a gente. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, a presença, a participação e até a próxima semana. Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.